Olá pessoal, eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular e hoje eu vou conversar com vocês um assunto muito pedido por alguns pacientes, que é a úlcera varicosa. A insuficiência venosa crônica é uma doença causada pelo mau funcionamento das veias dos membros inferiores para levarem o sangue dos pés no sentido de volta ao coração. É uma doença genética, progressiva, ou seja, piora ao longo dos anos e também é piorada por fatores como obesidade, sedentarismo e ficar muitas horas em pé ou sentado. A insuficiência venosa crônica é classificada clinicamente em 6 estágios. O estágio 1 são as telangiectasias ou os vasinhos, muito comum na população, principalmente nas mulheres. No estágio 2, ocorrem as varizes, que são aquelas veias dilatadas, calibrosas, esverdeadas, muito frequente na população. No estágio 3, além das varizes de membros inferiores, ocorre um edema crônico causado pelas alterações venosas. No estágio 4, a doença já está mais avançada, acarretando alterações na pele, como por exemplo a dermatite ocre, que é um escurecimento do terço distal da perna e do tornozelo, o eczema, que torna a pele descamativa e pruriginosa, e outras alterações de consistência da pele. No estágio 5 da insuficiência venosa, o paciente já teve uma úlcera venosa ou uma úlcera varicosa que no momento está cicatrizada. E finalmente, no estágio 6, é o último estágio e o mais grave da insuficiência venosa crônica, que é caracterizado pela presença da úlcera varicosa. Todas essas alterações, desde as telangiectasias ou os vasinhos até a úlcera varicosa, são espectros diferentes da mesma doença, sendo que a úlcera varicosa é o estágio final e o mais grave. Mas pela insuficiência venosa crônica ser uma doença progressiva, todos os pacientes que têm hoje vasinhos de membros inferiores podem evoluir até o estágio 6 e desenvolver uma úlcera varicosa? A resposta para essa pergunta é não, pois a evolução da doença depende primeiramente da genética do paciente e, em segundo lugar, dos hábitos de vida da pessoa. No entanto, pacientes com insuficiência venosa devem fazer o tratamento em qualquer estágio em que ele se encontre para evitar a progressão da doença. E por que aparece a úlcera varicosa? Quando a doença está avançada, a grande dificuldade de retorno venoso causa uma hipertensão venosa grave, levando ao acúmulo de sangue e de líquido nas extremidades. Esta hipertensão venosa, juntamente com as alterações de pele que acontecem com a evolução da doença, favorecem o aparecimento de feridas. Quase em todos os casos de úlcera varicosa, há uma insuficiência, ou seja, um mau funcionamento de veias tronculares do sistema venoso superficial, como a safena magna e a safena parva. As úlceras varicosas ainda podem ocorrer secundariamente a um problema nas veias profundas dos membros inferiores, que são aquelas veias mais importantes, responsáveis por 85% do retorno venoso, como em pacientes que já tiveram trombose venosa profunda. Além disso, as veias perfurantes, que são aquelas veias que conectam o sistema venoso profundo ao sistema venoso superficial, quando muito alteradas, também podem ser responsáveis pelo aparecimento das úlceras varicosas. E quais são as características dessas úlceras? As úlceras varicosas têm caráter crônico, ou seja, os pacientes podem tê-las há meses ou até anos, com períodos de melhora e períodos de piora. Essas feridas aparecem, na grande maioria das vezes, na face interna dos tornozelos, sendo possível também o aparecimento na face externa, e pode chegar a grandes dimensões, acometendo grandes porções da perna. A localização da úlcera depende principalmente de qual veia doente está sendo responsável pela hipertensão venosa. As úlceras podem ou não ser dolorosas, possuem muitas vezes um aspecto com fundo avermelhado e é comum existirem sinais de alergia ao redor da ferida, o chamado eczema de Stase. Esses eczemas são bastante pruriginosos, ou seja, causam grande coceira na pele,
também causam um grande ressecamento local, agravando também o processo. É comum ainda a saída de líquidos amarelados pela ferida devido ao grande edema local. As úlceras varicosas aparecem espontaneamente ou podem ser desencadeadas por pequenos traumas locais. Além de causarem grande perda de qualidade de vida, a maior preocupação é o risco de infecção local. A infecção de uma úlcera varicosa pode se estender para a perna, causando erisipelas ou celulites, que, se não forem prontamente tratadas, podem causar infecções generalizadas. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre o ponto principal das úlceras varicosas, que é o tratamento, e desmistificar algumas dúvidas que muitos pacientes têm. Para tratar uma úlcera varicosa e assim promover a cicatrização definitiva, é necessário eliminar a veia doente que seja a causadora da ferida. Curativos são muito importantes, no entanto, apenas curativos não são suficientes para cicatrizar a ferida e também não evitam a recidiva da úlcera, ou seja, a reabertura da úlcera, nos casos em que ela venha a cicatrizar espontaneamente. Dessa forma, procedimentos cirúrgicos como o laser ou a radiofrequência para a ablação ou fechamento das veias safenas são muitas vezes indicados nesses pacientes. Alguns casos se beneficiam da escleroterapia com espuma para o tratamento das veias doentes. O intuito é excluir da circulação a veia doente que seja a principal responsável pela hipertensão venosa e, consequentemente, pelo aparecimento da ferida. Os cuidados locais com a ferida são muito importantes e fazem parte do tratamento. As úlceras muitas vezes possuem muitos tecidos desvitalizados que necessitam de limpezas ou desbridamentos cirúrgicos realizados em centro cirúrgico pela cirurgiã ou pelo cirurgião vascular. Conforme o estágio de cicatrização em que a úlcera se encontra, um determinado curativo é mais indicado e deve ser sempre orientado pelo médico. Outra medida fundamental para a cicatrização da ferida é o uso da compressão elástica, que pode ser a meia ou a faixa elástica. Perda de peso e elevação dos membros inferiores durante o repouso também ajudam no tratamento. Portanto, um paciente com úlcera varicosa deve ser avaliado e acompanhado pelo cirurgião vascular. Nós realizamos sempre uma avaliação completa do caso, incluindo o exame de ultrassom Doppler venoso de membros inferiores, que nos ajuda a identificar qual veia ou quais veias são as responsáveis pelo aparecimento da ferida. Além disso, nós vasculares descartamos outros motivos para o aparecimento daquela ferida, como, por exemplo, doenças arteriais ou ateroscleróticas associadas. Bem, pessoal, espero ter esclarecido sobre as úlceras varicosas. Se você conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, compartilhe este vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. Um abraço e até lá!